Isaac, como que foi aí pra você esse começo? Conta pra gente de onde que você é, de onde que veio, como veio parar até aqui em Bragança. Muito bem. Meu nome é Isaac, sou do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Barreiros. Se você ouviu falar de Maragogi, Barreiros fica bem perto dali. E eu vim para cá porque eu passei em medicina, passei com bolsa de 100% no ProUni e estou atualmente no 6º semestre do curso de medicina aqui na Universidade de São Francisco, onde tenho feito um excelente curso, aproveitado da melhor maneira possível. No entanto, até a aprovação, houve um caminho a ser trilhado. Existe uma frase que diz assim: um sonho demorado entristece o coração, mas quando alcançado, é uma árvore que dá muitos frutos. E eu me apeguei nesta frase. Eu me apeguei nesta frase quando decidi fazer medicina. Eu sabia que não seria fácil, que não seria muito tranquilo passar. E disse, eu vou fazer medicina. Só que assim, eu venho de uma família de classe média baixa. Minha mãe é professora, meu pai é motorista. A gente está na segunda linhagem, né, de pessoas que entraram em universidades públicas. E a realidade seria diferente, né? Eu não tinha dinheiro para pagar, meu pai também não tinha, mas eu queria ser médico. E eu estudei em escola pública. Mas quando eu entrei no ensino médio, eu falei, qual é o seu sonho? Eu quero ser médico. Eu lembro que, né, quando recebeu os alunos, a gente fazia um papelzinho assim, guardava esse papel para tirar no terceiro ano, para ver se o sonho foi realizado ou não. E na época eu coloquei ser aprovado na UPR de Pernambuco. E esse era o meu desejo. Só que a escola, apesar do reitor se esforçar muito, né, para dar uma melhor qualidade, só que tínhamos deficiência. Por exemplo, alguns professores de matemática eram formados em biologia, alguns professores de química eram formados em biologia, e eles davam o melhor. Só que para passar em medicina era algo mais puxado, né? A concorrência era gigantesca. E eu disse, não, eu quero ser aprovado. Então eu fiz o primeiro, o segundo e terceiro ano em escola pública. E no final de tudo, a nota foi uma nota muito ruim, não consegui passar. E tinha duas opções: ou desisto, ou vou fazer outro curso. E eu disse, não, eu quero a medicina. E na época, minha irmã fazia engenharia de produção na Federal de Campina Grande. E eu fui morar lá em Campina Grande para fazer cursinho. E na minha inocência eu pensei, com 2 anos de cursinho, no máximo eu passo. Infelizmente não. Eu fiz 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho em Campina Grande, Paraíba. Depois fui para Recife, fiz 3 anos de cursinho, 4 anos. E aí, lembra da frase que eu falei inicialmente? Um sonho demorado entristece o coração. Eu fiquei triste, eu pensava que eu não ia conseguir. E eu fui para o 5º ano de cursinho, só que agora era em casa, né? Era pandemia. E como é que eu vou ser aprovado na pandemia, né? Tipo, a gente não estava tendo aula presencial. E eu, mesmo na pandemia, eu continuei estudando. E no 5º ano e 6 meses, eu fui aprovado aqui em Bragança Paulista. Legal. Tá. Bragança Mas Paulista. como que você conheceu a cidade de Bragança Paulista? Você já sabia que existia essa cidade? Como que é o negócio? Cara, eu nunca tinha ouvido falar de Bragança Paulista. Na verdade, nem tinha ouvido falar do time Bragantino, que é o time da cidade. Que agora tá bem, viu? Que agora tá bem, É. né? Tá bem colocado no Brasileirão e tal. Só que eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Quando abriu o ProUni, aí eu procurei assim, eu vou sair daqui do Nordeste e vou tentar para o Sudeste. E fui procurando as cidades. Eu coloquei as cidades mais seguras de São Paulo. Inclusive caiu Bragança. Legal. Eu disse, eu vou colocar em Bragança. Eu não sabendo da história da universidade. Aí Sim. depois eu fui pesquisar, vi que era uma universidade que em medicina tinha 50 anos de existência, tinha um hospital escola. Então isso foi atrativos para vir isso, aqui para E Bragança Paulista. é legal a gente até falar para quem tá prestando medicina que acho que semana que vem, se eu não me engano, já vai abrir as inscrições do Enem, então fiquem de olho
quem quiser conhecer sobre a Universidade de São Francisco, nós todos somos formados aqui, tenho Sim. certeza Sim. que a gente tem muito orgulho e Muito vontade orgulho. de falar. Ô Mari, conta pra gente aí de onde você é, como que você veio parar aqui em Bragança Paulista. Então, eu sou de Novais. Novais é uma cidadezinha no interior, bem mais pro interior do que aqui em Bragança, né? Interior de Estado São Paulo, São Paulo. É. Novais, uma cidade de aproximadamente 5 mil habitantes, Grande. grande. Onde tem uma única escola pública, que foi onde eu estudei a vida toda, na mesma escola. Eu sempre falo que eu tenho muita sorte. Tenho muita sorte. Então, é uma escola muito boa. Professores empenhados. Na minha época, eu tinha professores maravilhosos. Tinha deficiências, sim. Quando eu fui pro cursinho, foi quando eu senti o que estava mais deficiente. Tinham muitas coisas que eu nunca tinha nem ouvido falar. Isso era desesperador. Mas eu tive um aprendizado muito bom. Era uma sala de terceiro colegial, para você ter noção. Quando eu me formei no terceiro colegial. Então, os professores eram muito dedicados, os alunos empenhados, sabe? Sempre tinha as suas dificuldades, mas assim, eu tive muita sorte. Sempre falo que eu tive muita sorte. E eu fiz cursinho já no terceiro ano. Você fazia junto com... O que acontece? Na Faculdade de Medicina de Catanduva, a FAMECA, os alunos da faculdade fornecem um cursinho pro pessoal Ah, que que legal. quer fazer cursinho pré-vestibular, não tem condições de pagar um cursinho. Então, eles oferecem esse cursinho, chamava Sala Extra. Não sei se está funcionando atualmente. Que legal. Então, os próprios alunos da faculdade eram nossos professores. E eu comecei lá. Então, eu estudava durante a manhã na minha escola, lá em Novais. À tarde, a gente pegava o ônibus e ia assistir aula no Sala Extra, que era à noite. Que os alunos estudavam de manhã e à noite eles davam aula pra gente. Então, tinha aula de redação, tinha aula de várias coisas. Era todo dia aula. Todos os dias, segunda a sexta. Então, eu já comecei a ter contato com coisas novas que eu não conhecia já no terceiro ano, né? Chegou no final, eu sempre quis ser médica. Sempre quis ser médica. Meu pai é testemunha, porque eu ficava brincando de tic-tac. Eu pegava tic-tac e falava pra ele que era remédio. E ficava dando tic-tac na boca dele o tempo todo. Então, eu já sabia que eu queria isso. E eu querer isso deixava ele um pouco assustado. Porque ele sabia que era uma coisa cara, ele sabia que era uma coisa longe, ele sabia que tinha várias dificuldades. Sim. E eu cheguei e falei, pai, é isso mesmo que eu quero, mãe, é isso mesmo que eu quero. E eles abraçaram e falaram, vamos lá. Aí eu comecei a fazer cursinho mesmo em Catanduva, na cidade vizinha. Então eu ia com o ônibus de manhã, ficava o dia todo na cidade e voltava no finzinho da noite. No primeiro ano eu prestei várias universidades, não fui aprovada em nenhuma. Tive uma nota boa no Enem, mas assim, não chegou a ser suficiente. No segundo ano eu troquei de cursinho, fui para um outro cursinho. E nesse cursinho foi muito bom. No final do ano eu tive aprovações. E a primeira que eu fui aprovada foi aqui em Bragança. Legal. E eu não pensei duas vezes. Eu pesquisei sobre a faculdade, pesquisei sobre a cidade. Eu falei, pai, é pra lá que eu quero ir. E depois que eu tava aqui em Bragança, já algumas outras faculdades me chamaram e eu nem contei pro meu pai. Falei, não, eu não quero sair daqui, eu quero continuar aqui. Eu gostei. A Bragança foi amor à primeira vista. Eu não posso falar nada, vocês também. A gente é apaixonado por Bragança. Que é bom demais. Tanto que a gente não foi Bom embora, demais. né? Continuamos. Eu falo Seguimos. que filhos da Resistimos. casa resistentes, exato. E eu ainda terminei a faculdade e ainda casei com um Bragantino, pra continuar a Bragantina mesmo, né? Raiz de Então, Bragança. Mas Então, é muito legal. Pra quem não sabe, eu e a Mari somos muito amigos. A Mari entrou 6 meses depois de mim e a Sim. gente morava muito perto. Então, fim de semana, o pessoal geralmente era de perto, de Bragança. O pessoal tudo ia embora e a gente morava longe, ficava por aqui. sim, Acabou que a gente ficou muito amigo, ficava cozinhando fim de semana, saía pra tomar uma cervejinha. sim. Muitas Legal. aventuras, E né? conte pra mim uma coisa. Quantos habitantes que tem mais ou menos na sua cidade, Maria? Mais ou menos 5 mil habitantes. Mais ou menos 5 mil. É. Nossa, é pequeno mesmo. Muito hein? pequenininho. Todo mundo se conhece. E a Todo sua mundo se cidade, conhece. Isaac? A minha cidade é uma cidade que tem 45 mil habitantes. Só que lá, como eu sou da igreja desde pequenininho, então acaba conhecendo muita gente, não é? Tanto na igreja quanto fora. Então a gente acaba tendo muito contato. Além disso, eu sempre trabalhei muito. Até eu tinha um sonho de passar em medicina, só que meu pai não tinha condições de pagar cursinho e hospedagem em Campina Grande, em Recife. E eu tive que trabalhar durante esse período. E por causa disso eu acabo conhecendo muita gente. Então eu acabo brincando, dizendo, olha, tudo que você pensar, ou a maioria, né, de vendas, eu já vendi. Já vendi roupa de mulheres, roupa de homens,
já vendi carne na feira, coentro, sabe? É muito comum. Aqui não muito botar coentro na comida, né? No feijão. No feijão, mas lá é muito comum. Meio de coentro, em período de carnaval, às vezes pegava latinha assim e vendia. Já vendi cachorro quente e passei muito tempo vendendo bolacha. Eu pedi para o Thiago, né? o Tiagão colocar uma foto. Eu não sei se o Tiago vai conseguir. Colocou. Pronto, essa foto aqui que tá aparecendo era eu vendendo bolacha. Ah, que legal. Era o dinheiro que eu juntava para pagar os cursinhos. Eu trabalhava, fazia cursinho, né? Até outubro. Aí eu trabalhava novembro, dezembro, janeiro. Vendia, juntava dinheiro e levava para Campina Grande ou para Recife. E lá no cursinho também eu vendia bolo de pote, né? Tinha uma senhorinha que fazia uns bolos de pote. Aí eu chegava lá na aula do Gustavo, não sei se ele tá assistindo, professor de física, trazia uns bolos de pote aqui na mão e vendia para todo mundo. Eu tinha uma estratégia, né? Chegar no meio que no início da aula, a aula começando, a sala cheia, eu chegava com os bolos. Aí o pessoal, eu quero. Isso era uma estratégia. E então, por trabalhar, eu acabo sendo Conhecia todo mundo. Conhecia Dava pra todo ser mundo. vereador até. Então. Não, até hoje. Sim. Mesmo hoje, eu continuo trabalhando nas férias. As nossas férias, os meninos sabem que são daqui, como é faculdade particular, não tem greve. Então é tudo bonitinho. E são 40 dias, aí eu trabalho uns 35, descanso 5 e acabo conhecendo um bocado de gente. Ô Mari, e teve algum momento, você fez um ano e meio? 2 anos de cursinho. Teve algum momento ali do cursinho que você falou, acho que não é pra mim, eu vou largar? O começo foi o mais difícil, sem dúvida. Porque, querendo ou não, era muita coisa nova. E eu pensava, todo mundo aqui já sabe isso, eles estão revisando. E eu tô aprendendo. E eu pensava muito, falei, meu Deus, eu vou ficar aqui pra sempre. Eu começava a ficar, eu já sou um pouco ansiosa, começava a ficar um pouco mais ansiosa, né? Então eu pensava, mas eu podia fazer outra coisa, e tentava me convencer de que eu gostava de várias outras coisas. Mas nunca dava certo, eu sempre acabava voltando pra medicina. Bom. Porque é sempre o que sempre foi o que eu quis, né? Sim. Mas eu persisti, apesar dos apesares, mas eu já tive sim esses pensamentos de tentar seguir outra área e outras coisas assim. E você, Isaac, já pensou em algum momento desistir ou desistir nunca foi uma opção? Então, se eu falar que desistir nunca foi uma opção, eu vou estar mentindo. No início, lembra da frase que eu falei que um sonho demorado entristece o coração, né? No início, a gente começa muita expectativa, né? Ah, vai dar certo, vou conseguir. Mas quando as reprovações vão acontecendo, você acaba ficando um pouco triste. E dessa tristeza começam as dúvidas. Será que eu vou conseguir passar em medicina? Então, nos 2 primeiros anos, eu estava muito animado. O 3º ano, mais ou menos. E o 4º ano, eu falei... eu não, na medicina talvez não seja para mim. E algumas vezes eu ouvi, certo dia, eu tava lá, eu estudava na garagem, no 5º ano de cursinho, né? Eu tava estudando na garagem de casa, né? Aí na frente, assim, o pessoal tava cortando milho pra tarde eu vender. Aí eu estudava manhãzinha, aí à tarde eu trabalhava no 5º ano. E chegou uma moça que passou assim e disse assim, eu nunca vi, do nada, bem aleatória, uma pessoa que vem de baixo, com pele negra, e botou tantas coisas assim, passar em medicina. Eu falei pro meu filho, desista. Por isso que ele desistiu da medicina e foi para outro curso e tá muito feliz. E aquilo doeu. Eu disse, caramba, é verdade, não vou conseguir. E eu, de certa forma, dei ouvido àquilo, porque eu olhei pro meu pai, era a época do SISU, não é? Porque você faz o Enem e você pode entrar ou na faculdade particular, através do ProUni, ou nas federais, através do SISU. E eu cheguei pro meu pai, e na época eu coloquei, disse, vou para outro curso. Que curso? Vou fazer Direito. Só que assim, eu tinha estudado muito tempo, né? Eu disse, eu quero fazer Direito em uma boa universidade. Aí eu me inscrevi no Direito na USP. É muito conhecida, muito famosa. E minha nota estava dando. E eu cheguei pro meu pai e disse, pai, olha, eu acho que eu vou desistir. Eu vou fazer Direito, vou prestar concurso, ou vou ser procurador, juiz, desembargador, alguma coisa. Mas assim, não foi em vão esse tempo que eu passei. Vou fazer em uma boa universidade. Meu pai sabiamente olhou para mim e disse, meu filho, você pode ir, mas se você for, eu não lhe mantenho. Eis o problema. Como é que eu vou me manter em São Paulo? Com apartamento e com comida? Eu ia passar fome, ia ser morador, né? Ou ia morar na casa do meu tio também, né? Tio Maro. Então,
Meu pai disse, meu filho, qualquer curso que você fizer vai ser difícil, mas se não é o seu sonho, um problema pequeno vai se tornar gigantesco. Então, portanto, desista disso. Então, nesse momento, eu voltei para trás e disse, tirei minha colocação, que eu estava lá no SISU, dava para passar muito tranquilo, na USP em Direito, e disse, eu vou tirar. E é isso, eu vou continuar. Mas sim, em vários momentos eu pensei, talvez não seja para mim, eu vou fazer odonto, eu vou fazer direito, sabe? Mas nada preenchia o meu coração. Quando eu fechava os meus olhos, eu não me via em outro curso. E na época eu tinha uma psicóloga que dizia, você quer um curso ou o seu sonho? E talvez agora que você está me ouvindo, você tem um sonho, né? Talvez medicina, e por muito tempo esteja passando. E a pergunta que eu quero fazer é, você quer um curso ou você quer um sonho? Se você quiser um curso, você faz qualquer outro. Mas se você quiser um sonho, existe um preço a ser pago. Então sim, Igor, eu pensei em alguns momentos em desistir. Perfeito, achei muito bom. Uma das coisas que ele falou que eu achei muito interessante é que muitas pessoas apoiavam a gente, né? Eu imagino que você também tinha apoio da sua família, mas sempre tem uma pessoa que fala coisas negativas. Sim. Isso aconteceu comigo também, e também me abalou, e também abalou o meu pai, que sempre foi o mais empenhado em que isso desse certo, né? E fala assim, minha família é uma família de classe média também, meus pais são comerciantes. E pessoas, assim, do nosso convívio, amigos do meu pai, falaram assim, para com isso, tira isso da... Meu pai é conhecido como Marcão na cidade, Marcos. Um abraço assim, pro tio Marcos. Um abraço, Marcão e Iraceles, meus amores. E falavam pra eles, assim, abertamente, para com isso, tira isso da cabeça dela, e ela só vai sofrer se ela ficar sonhando com essas coisas. Vocês não têm condições de manter ela em outro lugar. Você já parou pra pensar quanto custa? E meu pai, a gente sempre tentou bolsa, sempre prestei o Enem também pra tentar bolsa, então a gente sempre tentava. Mas, por exemplo, quando eu vim pra Bragança, eu passei no vestibular de Bragança, não foi pelo Enem. Não era Enem na nossa Não época. era Enem na nossa época. E era muito concorrido. Bragança, na época que a gente prestou, era 71 pessoas por vaga. Era super concorrido. E eu nunca esqueço, eu passei em 11º lugar. Legal. Passei em 11º lugar. E assim, foi, nossa, uma realização. E eu consegui aprovação pro FIES, 100%. Que legal. Então, achei assim, pelo menos esse obstáculo já tinha sido superado. E meu pai tem amigos maravilhosos. Um deles faleceu, que eu vou ser grata eternamente, é o amigo do meu pai, Bartolo. Legal. Faleceu, mas foi meu fiador por muito tempo. O irmão dele tá vivo, graças a Deus, o Keno. Um beijo, Keno. Foram meus fiadores, Baiano Branco. Ajudaram a gente o tempo todo, sendo os nossos fiadores, sabe? O filho do Baiano Branco, o Gustavo, para conseguir ser nossos fiadores, para que a gente conseguisse continuar na faculdade. Porque, assim, ficar na cidade, a gente conseguiu preços bons para poder pegar uma casa, alugar, perto da faculdade, não precisava de carro, mas a parcela da faculdade era cara. E em 2013, já era um pouco caro na época, porque nunca esqueço que era R$3.600. Nunca esqueço o valor. Sim. Hoje em dia, tá bem mais caro, né? Mas isso já era muito caro naquela época. Então, sempre vai ter pessoas que vão tentar desmotivar. Eu não sei porquê, mas as pessoas gostam de tentar... Às vezes, os sonhos delas não deram certo e elas querem que as pessoas... Às vezes, até num instinto de proteção. Tipo, se ela não sonhar, ela não vai sofrer. Entendeu? Verdade. Às vezes até pessoas que gostavam da gente, mas no instinto de proteção queriam. Se ela sonhar com alguma coisa menos, que ela vai conseguir, vai ser melhor. A frustração vai ser menor. E acaba cortando a sua asa, Exato. né? E isso desmotiva muito. Porque assim, às vezes você fica muito desmotivado, depois vem aquela coisa, não, eu vou mostrar que eu consigo. Eu vou mostrar que vai dar certo, mas no começo pode desmotivar bastante. Teve algum momento do seu curso que você falou assim, eu vou largar? Não, igual eu sempre falo isso. É a única coisa que eu sei fazer. E vocês, Eu sempre gostei. Não, em nenhum momento passou pela minha mente em desistir. Claro que às vezes a gente não pode... Hoje nas redes sociais há uma idealização, inclusive o Igor hoje fez um vídeo espetacular, vocês têm que ver lá no Instagram, Penduro Jaleco. As pessoas fazem uma idealização muito grande da medicina, né? Eu acordo tal hora, faço meu café da manhã, vou pra academia, aí vou pro hospital, aí mostra como foi no hospital, uma vida feliz, mas na verdade não é assim. Tem momentos felizes, sim, mas tem momentos tristes. Um paciente que às vezes não tá bem, faleceu, você fica mal. Então, em alguns momentos,
meio que deu uma desanimada, sabe? As matérias muito cansativas, distante de casa, querendo voltar, mas eu parava e dizia, não, eu quero ser médico. Aí eu fazia o que fez, né? Pegava o jaleco, ia para o hospital e dizia, medicina é isso aqui. Às vezes uma aula muito difícil, aí eu não entendi muita coisa, disse, vou no hospital. Medicina é isso aqui. Aí depois voltava a estudar aquele conteúdo. Isso sempre me ajudou a motivar, sabe? A sempre continuar estudando, porque medicina, na verdade, é aquilo que está dentro do hospital, né? E quando a gente fala isso, eu lembro de você indo no hospital no começo e eu me via muito, assim, muitas vezes. E por isso que eu sempre incentivava a ir. Porque algumas vezes que a gente foi de fim de semana, a gente escutava muita gente. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão Vocês podiam cansar estar em disso aqui. casa, vocês Podia podiam estar estar em bebendo, casa. podia estar em casa, podia estar Gente, eu fazendo via muito. muita Não foi coisa. uma, não foi duas. Podia, Foram várias mas vezes. eu tô querendo construir o meu futuro aqui. Só que o que a gente não pode entender, que foi aquilo que a gente conversa sempre nas redes sociais, a gente conversa aqui. A medicina não é glamurosa. A medicina é dura, é trabalhosa, vale a pena? Para algumas pessoas, sim. Para mim, vale. Para outras pessoas, não. Mas a gente tem que gostar. Mas é difícil a gente poetizar e romantizar muito a medicina e a gente se perder em vários momentos nisso. Então, assim, a gente precisa mostrar o quanto é duro. O quanto é duro dar uma notícia ruim. O quanto é duro você operar um paciente e essa cirurgia não dá certo, o paciente complicar e ele ficar 20 dias internado, e são 20 dias que você não vai dormir direito, que seu celular vai estar no alto e você vai ter que ficar ali esperando. E se te ligarem do hospital, você vai ficar preocupado se ele tá bem. Você vai ficar preocupado de ter que dar uma notícia para a família dele, porque você conheceu o paciente a fundo, você sabe o sonho que ele tinha para a vida dele. Então, assim, não é fofo, não é bonitinho, é doloroso e é árduo. Então vale a pena, mas a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. É isso que falta muito na rede social, mostrar, Sim. porque as pessoas só romantizam, que lindo, olha que eu fiz, meu primeiro negócio, como se fosse um troféu fazer procedimento. Mas eu acho que o troféu maior é você dormir tranquilo, que é aquilo que a gente fala, não é sobre like, é sobre legado, né? Sem dúvida. E é para muita gente mesmo, a gente tem essa responsabilidade, a gente que produz conteúdo, todas as pessoas que produzem, é realmente mostrar para as pessoas que não é glamour, não é 100% felicidade, é muito difícil. Até para que as pessoas que pensam em prestar medicina saibam disso, que não é fácil desse jeito. Mas é muito gratificante, Sim, né? sim. Pra gente É é ótimo. como nossos professores falavam, né? Não é uma profissão, é um sacerdócio. Porque todo sacerdócio pede renúncia, né? E você vai renunciar muitas vezes. Você vai passar o Natal no hospital, você vai passar o Ano Novo no hospital. É, E você vai perder vários aniversários de pessoas que você ama. Você vai se acostumar, as pessoas que estão com você vai se acostumar, mas nunca vai deixar de ser deixar de ser difícil. Nunca vai ser mais fácil, né? sim. Então, assim, tem que querer muito, tem que gostar, tem que amar. Não tem como fazer se gostar um pouquinho. É, verdade. Isaac, teve um dia aí que você foi no hospital ou na faculdade que você falou assim, cara, é isso. É isso que eu quero pra minha vida. Algum episódio marcante aí das suas idas no hospital ou na faculdade mesmo que você falou, que bom que é isso. Lógico que vários momentos, mas Sim. algum mais marcante. Entendi. Eu acho que a primeira cirurgia que eu entrei foi com o Dr. Leonardo. Ele é um cirurgião cardiovascular muito conhecido. Inclusive, Aqui- um abraço pra ele, fera demais, me acolheu bastante aí na faculdade, entrei em cirurgia com ele também, Léo, Vi gente muito fina. também Um cirurgia grande cardíaca. cirurgião. E na época eu entrei na sala e eu não entrei na cirurgia, né? Mas fiquei de olho, né? E ele foi muito solícito comigo e de repente eu vi abrir o externo, ver o coração, daqui a pouco parar em sec. E eu fiquei encantado com aquilo. Isso foi no primeiro semestre. E eu olhei para aquilo e disse, acho que a medicina é para mim. Então isso foi muito marcante. E houve outros momentos no hospital, sabe? Muitas idas e vindas. Mas o marcante foi a primeira cirurgia, que eu disse, isso que eu quero. E você, Mari? Eu gostava de tudo, né? Gostava de tudo um pouco. Tanto que eu tive dificuldade para escolher o que seguir depois, porque eu gostava de tudo um pouco. Nunca gostei da área cirúrgica. Não, meu negócio é clínica. Nunca gostei da área cirúrgica, mas gosto muito de procedimentos, né? Mas assim, cirurgia em si nunca me apeteceu. Mas eu sempre amei clínica, sempre. E você, Vitor, teve algum momento seu que você falou, cara, é isso? Nossa, tiveram vários momentos, mas
um dos momentos, assim, como a gente estava conversando no começo da faculdade, você não pega muito em paciente, né? Você acaba que fica estudando fisiologia, anatomia, biologia celular. Eu entrei na liga de cardiologia. E, cara, uma coisa que teve foi no segundo semestre. A gente foi numa praça para aferir a pressão dos pacientes, ver a pressão lá. E aí os pacientes chegavam, se aferia a pressão, uma das primeiras coisas que a gente aprende, até tem um vídeo lá no Pindura Jaleco eu contando isso. Então, a hora que eu tava aferindo a pressão e a pessoa falou, obrigado, doutor, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E, nossa, até arrepia, cara, Sim, contar não. isso, é Sim. muito legal. E você, Igor? Então, teve alguns momentos, assim, eu sempre gostei de cirurgia, mas eu tive um momento de negação que eu não queria fazer cirurgia, que eu ia ser cardiologista, enfim. E eu comecei a acompanhar o Dr. Khaled desde o terceiro semestre. O Khaled foi literalmente um pai pra mim aqui. Sou muito, muito, muito grato por tudo que ele fez e ainda faz por mim aqui. Eu também. Inclusive, depois que eu me formei em URA, ele abriu o consultório dele pra eu atender. Então, assim, sensacional o Khaled. Maravilhoso, Khaled. E ele supria muito a falta dos meus pais, que ele, a esposa dele, a família dele. Então eu ia sempre na casa dele, acompanhava a cirurgia. Quando eu comecei a acompanhar, ele falava, ó, se tiver alguma coisa eu vou te ligar, vou te ligar. Teve um dia que ele me ligou à noite, eu não lembro se era uma sexta ou um sábado à noite, e falou, Igor, tem uma urgência daquele jeito. Igor, uma urgência, vamos operar. E eu falei, meu Deus, ele me chamou. Pra mim foi um momento que eu falei, é isso que eu quero. Legal. Foi muito legal, assim, foi uma bobeira, talvez, pra ele, né? De tipo assim, vou ligar e vou dar a oportunidade pra ele entrar na cirurgia comigo. Pra mim foi, assim, uma honra tão grande que eu falei, é isso. E tanto que eu entrava em cirurgia com ele e falava, não, Khaled, eu vou entrar, mas eu quero fazer cardiologia. Dele, não, fique tranquilo, você vai mudar. Na hora certa, você vai mudar. E Sim. eu acabei O indo pra Khaled também foi cirurgia. uma inspiração pra mim sempre. É. Sempre supriu muito nossas Ia lá necessidades jantar, aqui. né, A Mari? gente jantava na casa do Khaled. A gente operava o dia todo e ainda jantava na A casa do Khaled. Maria Fazia nas churrasco. cirurgias também. Eu em todas, não perdia uma. E quando eu me formei, o Khaled e a esposa dele me levaram na casa dele pra escolher um vestido. Ele que me deu meu vestido de formatura. Que legal. legal. O vestido da esposa dele. Sabia, não lembrava. Sim. Sabia, mas não lembrava. Sim, sou eternamente grata pra eles, É por Nádia. eles, assim, sempre fizeram muito por mim. São maravilhosos, pessoas assim, brilhantes. É fora da curva, assim. O Khaled é uma pessoa muito humana, Sensacional. é um dos médicos mais humanos, assim. E que é aquilo que você falou, as coisas que a gente aprende, a forma como ele se comunica com o paciente Sim. é fantástico. Isso você não aprende em nenhum livro, assim. Então, sou fã, é difícil falar Também. até que é isso. Exatamente. E quando passei, e agora? Como que foi a felicidade de casa? Assim, que, lógico, acho que todo mundo tem sua história de dor, de luta, enfim, mas eu acho que o momento do passeio é tão é um alívio, um Nossa. respiro tão grande, assim, Sim. não só pra gente, mas pra família também, Sim. né? Como que foi na sua casa, Mari? Ah, foi fantástico. Eu não tinha mais coragem de entrar pra olhar. Então eu pedia sempre a algum amigo meu, nunca esqueço, meu amigo Gustavo, que entrou pra ver. Falei, Gustavo, entra, porque eu fico muito nervosa, entra e me avisa, eu vou tomar banho. E fui tomar banho, era um dia à noite. Naquela época a gente usava muito MSN, não sei se vocês lembram, que Sim. pra quem é jovem não sabe o que é, MSN, não é da bate minha papo. época, eu não lembro. E fui tomar banho. E quando eu voltei, tinha zilhões de mensagens de zilhões de amigos, de pessoas, porque o Gustavo já tinha contato pra todo mundo. E foi assim, euforia. Acho que Ai, que eu não legal. dormi direito até janeiro. Até conseguir ir pra Bragança logo. E pra vocês, como é que foi aí, ó, passeio? Nossa, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Ou eu posso dizer até o mais feliz, viu? Porque foi a concretização de uma trajetória gigantesca, né? 5 anos e 6 meses. Mas eu lembro que era o ProUni, né? Eu entrei de madrugada e tinha 2 bolinhas verdes lá, que significava 2 aprovações. Aqui e numa cidade chamada Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então tinha 2 opções, ou vou para Petrópolis, ou vou para para Bragança, né? E eu fiquei muito feliz. Aí eu disse, isso aqui tá errado, vou atualizar. E a bolinha continuava verde, porque vermelho significava reprovação. Aí eu atualizei e passei. Então foi uma alegria, choramos. Só que assim, ProUni não é apenas só isso, você tem que comprovar documentações e tal. E eu falei assim, não conta pra ninguém.
não toca trombeta, não fala pra ninguém. Meu pai é muito tranquilo, não conta nada. Minha irmã também. Mas minha mãe... é característico de mãe, né? É característico de alegria, né? Aí ela disse, não, eu vou me conter, eu não vou contar. E aí eu liguei, vi as documentações, né? E a mulher olhou pra mim e disse, parabéns, você foi aprovado nas documentações. Aí eu disse, aprovado em tudo? Aprovado. Eu posso comemorar, moça? Ela disse, não, pode. Mas assim, o milagre, a alegria foi tão grande que eu liguei 9 vezes pra faculdade. E nessas 9 vezes eu dizia, moça, eu sou o aluno Isaac da Silva Ferreira, eu fui aprovado aí. Meu nome tá na lista aí, porque, moça, eu tô pensando em fazer uma festa. Vai que eu faça uma festa, chegue em Bragança e o pessoal fala, não tem vaga, não lhe conheço. Seria uma maior vergonha, né? Enfim. Ela disse, não, comemore. Aí eu fiz uma festa com os meus amigos. Que legal. Raparam o meu cabelo. Foi muito especial, cara. Legal. Muito especial. Sensacional. Mari, algum conselho pra quem tá nos primeiros anos da faculdade? Não desistam. Não desistam, vai ficar muito legal. Vai. E outra coisa, vai valer a pena. Às vezes você tá estudando uma coisa que parece irreal, que você não vai usar isso pra nada. Mas você vai, acredite. Selena da fisiologia. É uma coisa assim, quem não sabe fisiologia não sabe medicina. Entendeu? A fisiopatologia da doença vai mostrar o exame clínico, vai mostrar os resultados laboratoriais. É muito importante. Às vezes a gente não sabe quanto é importante. Anatomia na cirurgia é o que você mais usa. Acabou. E às vezes você pensa, Exato. mas eu não vou estudar microbiologia. Você vai para um mestrado, você vai para um doutorado, que é o que eu tive. Voltar para microbiologia e falar assim, meu Deus, por que eu não levei tão a sério isso, né? E aí você volta a ter que estudar tudo. É muito importante. Então, tudo né? é muito importante. E assim, aproveitar as oportunidades de prática, sempre. Ir para o hospital, acompanhar um colega mais velho, ir para um ambulatório. Tipo, isso enriquece muito a vivência. Porque depois, lá na frente, você já vai ter uma malemolência maior para poder lidar com as adversidades. Então, acho que vale muito a pena.